Boa noite, sejam bem-vindos à presente edição do Telenotícia, hoje, dia 7 de novembro de 2021. Vamos pautar já a informação nacional. Pelo menos 17 pessoas, entre adultos e crianças, perderam a vida na tarde deste sábado, em consequência de um acidente de viação na vila da Manhissa, na província de Maputo. Trata-se de um acidente do tipo choque entre um transporte semicoletivo de passageiros e um veículo ligeiro que vitimou 13 adultos e ainda 4 crianças e fez 4 feridos graves. O minibus tomava o sentido norte-sul e o veículo ligeiro sul-norte. Segundo testemunhas e a Polícia da República de Moçambique, o acidente envolveu 2 autocarros pesados, sendo um de passageiros de transportes Nhankal, que fazia o trajeto Beira-Maputo, e o outro de transporte de carga. Recorde-se que em julho deste ano, um outro acidente fez cerca de 30 vítimas mortais na Manhissa. Os acidentes ainda continuam a ceifar vidas nas estradas moçambicanas. No bairro de Congolote, os moradores estão revoltados com a ilegalidade da Matola por causa da construção que está a ser erguida no meio da terminal de Chapas. Esta construção, que segundo os residentes e automobilistas deste bairro, não foram informados e nem sequer sabem o que está a ser construído, e isto está a deixá-los revoltados, visto que a mesma dificulta a manobra dos autocarros que aqui chegam para descarregar os passageiros. Eu não sei o que está a fazer aqui. Essa é a primeira coisa. Segundo, de facto tem nos dado muita dificuldade nessa via. Tanto aqui na entrada não há problemas, mas ali no desvio, para quem vem desse sentido único para lá, a gente tem dificuldades ao desvio. E mesmo para virar, para voltar para o sentido ao contrário, temos dificuldades graves, ok? E para quem sai do mercado para cá também é idem. E a paragem, sabendo que a paragem é ali, piora, porque os chapeiros param daquele lado lá. E neste temos dificuldades graves na manobra. Estou a falar de manobra porque a gente quando chega ali tem que fazer manobra para poder entrar na estrada. Antes não era assim, por conta da paragem. Veja só que nem o TPM já não para lá. Peço que olhem para ali, faz favor. Peço que vejam aquilo. Sentido ao contrário, onde o TPM vai é sentido ao contrário para poder fazer manobra, para poder carregar pessoas. Ali é sentido ao contrário, não é na via própria. Então, acho que as imagens já ditam tudo, não há comentários. Eu não tenho muito a falar fora daquilo que vocês estão a ver em local ali. Não há dificuldades graves. Eliseu, condutor de um autocarro, diz que o município não pensou nos automobilistas quando resolveu construir essa infraestrutura. Isto aqui foi muito mal calculado. Porque antes de colocar essa vedação aqui, deveriam ter criado uma rotunda ali para nós. Agora nós temos que virar aqui, meter retaguarda ou voltar para... É um transtorno isto. Não pensaram nem sequer um pouco em nós. É por isso que antes de vedarem ali, quando ainda eram estacas, nós entrávamos dali. Porque não é fácil, quando o autocarro entra daqui já não sai. Mas eles não disseram nada, Não dizem nada, ninguém deve satisfação a ninguém. Para Nazaré Sandre, teria-se arranjado um outro espaço para a respectiva construção. Eu não gostei dessa obra porque isto chama-se de engarrafar-se. Quer dizer, um espaço onde os carros davam manobra, facilitava para fazer manobra e depois estão a afinalar. E não sei para o futuro, para esse jovem, o que vai ser. Podia-se arranjar um outro sítio, explorar outro sítio, indemnizava alguém se tivesse, portanto, esse projeto. Do que, portanto, na paragem, como terminal, todos os carros param aqui e depois, portanto, eles barram. Eu não estou a perceber que tipo de negócio é este. Por isso, há dias houve um acidente aqui, o carro espatifou essa chapa de vedação. Porque está na manobra, está a ser difícil. Segundo as escrituras da placa, neste espaço está a ser construído um posto de abastecimento de combustível, uma oficina de carros e diversas lojas. Os automobilistas e vendedores da terminal de Chapas daqui de Congolote dizem que esta obra foi muito mal calculada, visto que ela dificulta na circulação dos chapas, principalmente nos TPMs. Estes dizem que foram intimados a ter que abandonar este local e irem se instalar no bairro de Intaca. Com imagens de Marília Gomacha, Felizarda Moati para FTV.
Enquanto isso, os moradores do bairro Xiango, na cidade de Maputo, estão às escuras desde a noite de ontem e a eletricidade de Moçambique ainda não restabeleceu a corrente. A corrente elétrica foi interrompida por volta das 23 horas do sábado e até o momento não foi restabelecida, conta o chefe do quarteirão, Bernardo Bombi. Boa tarde, pessoal. Bernardo Bombi. Senhor Bernardo, o que tem a dizer sobre o corte de energia neste bairro? Para o corte de energia não tem sido frequente, então isso só nos dias de mau tempo é que registramos esses problemas. Por exemplo, hoje que estamos a falar, houve corte de energia, então de madrugada também aconteceu, mas de manhã quando saí de casa, quase praticamente desde madrugada, até essa hora ainda estamos com esse problema. Mas a EDM tem vindo para fazer reparações, disse alguma coisa, não? Até este momento ainda não tenho informação. Saí, fui para a igreja, estou de volta, então assim tenho que dar volta em todo o quarteirão para ver o que está a acontecer. Então, caso não, tenho que entrar em contato com a EDM então, para saber o que está a acontecer. E se calhar isso não é só no meu quarteirão, pode estar a acontecer em todo o bairro, então ainda não tenho essa informação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Alguns moradores deste bairro dizem que tem havido, sim, cortes frequentes de energia. Todos os domingos a energia é cortada neste lugar. Mas este outro morador diz que o corte específico de hoje foi avisado pela EDM. A Eletricidade de Moçambique emitiu um comunicado a informar que iam cortar energia por algumas horas para fazer alguns arranjos técnicos. Não sei se estão a reparar um sítio, nós não entendemos, mas isso é frequente todos os domingos. Muitas das vezes, das 8, 9, eles cortam energia. Não sei o que tem passado, não temos entendido, é que não avisam. É uma coisa que já ficou nas nossas mentes, que todos os domingos temos que ter cuidado com nossos aparelhos, como eletrodomésticos, porque eles sempre nos cortam energia. Já tive problema de televisor, né? Só que não fui atrás, porque sei, quando vai atrás das causas, às vezes demora muito tempo. Então acabei limitando, comprando um outro televisor. O outro até ofereci meu sobrinho, mas já tive problema de televisor. Em relação ao corte frequente, no início deste ano, quando substituíram a substituição do Triunfo para no Xiango. Então daí para cá não houve. Só que este corte de hoje, avisaram há 5 dias atrás, disse que haverá corte no domingo, que é hoje. Isso afeta alguns distritos de Casa até Cabo Delegado. Então, falaram que até as assessores vão repor de novo. É verdade que todos os domingos não é verdade. Sim, havia, porque aquele já não estava aguentando a substituição do Triunfo. Mas desde que foram para lá, aquilo já tinha passado. O único apelo deixado pelos moradores do bairro de Mapulene é que a Eletricidade de Moçambique restabeleça a corrente elétrica, pois os seus produtos estão a deteriorar-se nos frigoríficos. Os casamentos prematuros continuam a ser uma das barreiras para o ensino da rapariga, segundo constatou a FTV no município de Boane, na província de Maputo. As raparigas menores de 18 anos de idade ainda são forçadas a casar prematuramente, situação que acontece com maior incidência em quase todo o território nacional. No município de Boane, província de Maputo, as uniões prematuras prevalecem fortemente, havendo até casos de raparigas que desistiram de frequentar a escola devido à gravidez, afirma a direção da escola. No ano passado, tivemos uma aluna que estava na 6ª classe. Quando ela descobriu que estava grávida, depois deixou de estudar. Não veio mais. Algumas raparigas interpeladas pela nossa equipe de reportagem condenam o fenômeno. Estudar, fazer coisas certas para depois casar. Não casar antes de 18 anos, depois de 18. Pode casar, não é fazer, estudar, fazer coisas que são importantes. É mau, não é boa coisa.
Sobre o que a escola tem vindo a fazer de forma a solucionar a situação, a direção afirma estar a realizar algumas campanhas e aconselhamentos. Muitas das vezes tem havido encontros que falam sobre a gravidez precoce, falam de muita coisa para podermos sensibilizar a criança para que não seja enganada pelos homens, mas sim que siga a escolaridade, que é o futuro da criança. Estão a aderir, sim, por muitas crianças mesmo, com a sensibilização desses do hospital que vem fazer planeamento, sim, é que ajuda muito as crianças a se prevenirem. Recorda-se que no mundo, Moçambique tem uma das taxas mais elevadas de casamentos prematuros, afetando quase 1 em cada 2 raparigas, com principal incidência nas províncias de Maputo, Nampula, Cabo Delgado e Inhambane. Os dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, indicam que cerca de 48% das mulheres em Moçambique, com idades entre os 20 e os 24 anos, já casaram ou estiveram numa união antes dos 18 anos e 14% antes dos 15 anos. A população do bairro Matolagar congratula a iniciativa da construção da primeira escola secundária naquele local. Segundo dizem, as crianças vão diminuir a distância que têm feito para frequentar as aulas. Estamos aqui no município da Matola, concretamente no bairro de Matolagar, onde está a decorrer a construção da primeira escola secundária desta comunidade, que vai albergar muitos alunos. Fazerem a uma escola secundária, visto que naquele bairro não tinha uma. Mas esse sofrimento está com os dias contados, pois a primeira escola secundária está a ser construída e, segundo o gestor do projeto, o engenheiro Pedro, o prazo para o término da mesma é de 6 meses. Como podem ver, a obra ainda está na sua fase inicial. Nós tivemos o lançamento da primeira pedra na quarta-feira passada. Então, já estamos aqui com um avanço significativo. Por aí, como podem ver, acredito que estamos por aí 20% do planificado. Como vê, esta obra tem como o seu prazo, né? De por aí 6 meses. Por seu turno, os encarregados de educação de estudantes deste bairro mostraram-se contentes pela iniciativa, uma vez que a escola está mais perto das crianças. A felicidade é enorme porque em todo o bairro, desde Matolagar, Tchumene, acho que toda essa parte não tem nenhuma escola secundária. Por exemplo, eu estou aqui desde 2005 e para percorrer a escola secundária foi mesmo a pé daqui até Biliboane. Então, tendo essa escola aqui vai salvar muito e vai poupar muito a caminhada de muitas crianças. Tendo em conta que as estradas agora estão mais perigosas, como a escola perto é muito mais viável e acessível. Eu gostei da escola. Há muito tempo que a gente estava à espera da escola, há 3 anos atrás. Mas agora, como apareceu a escola, estou a gostar. Vai diminuir a distância de muitas crianças? Sim, vai diminuir a distância das muitas crianças. Problema porque as crianças iam para Matola, Machava, Ancobe. Agora que é perto para eles, não vão gastar muito dinheiro de transporte. E tínhamos dificuldade das crianças passarem mal, cair nas chapas, ficarem aleijados. Agora que está aqui a escola secundária, gostei muito, mãe. Estamos a ver essa construção da escola, é uma boa iniciativa. Os nossos filhos vão ter que estudar mais próximo, porque nós somos residentes dessa zona. Estão previstas para a escola secundária Matolagar 10 salas de aulas, um bloco multiuso, um setor administrativo, sanitários e um furo de água. E terá uma capacidade de cerca de 1.600 alunos que serão divididos por turnos. Depois de termos feito um périplo por alguns bairros do município de Maputo e província de Maputo, vamos agora para o caso das dívidas ocultas. Estevão Muia, o declarante ouvido pelo tribunal que julga o caso das dívidas ocultas, disse na sexta-feira
não saber quando foi constituída a empresa MAM, ligada à empresa da qual era administrador. Afeta a empresa Montebinga, que estava ligada às empresas Ematum, Proíndicos e MAM no quadro das dívidas ocultas. Foi o último declarante ouvido pelo tribunal na semana finda, na sua locução, e em resposta às questões colocadas pelo Ministério Público. Muinga disse não possuir muitos detalhes sobre a constituição da empresa MAM, ligada à Montebinga, instituição que era administrador. Era ou não necessário que a Montebinga fosse, no mínimo, informada sobre a constituição da MAM? No seu entender? Era assim, mas acredito, eu não sei quando é que foi construída a MAM e a Ematum, porque as minhas funções cessaram em julho de 2013. Em que circunstâncias é que o projeto foi concebido pelo CIS? Não conheço circunstâncias nenhumas. Servi-me da informação como o PCA trouxe da decisão de Montebinga subscrever capital social e a escritura da empresa Proíndicos S.A. Por outro lado, o declarante disse que não houve algum estudo de viabilidade para a decisão de subscrição do capital social do Montebinga na Proíndicos. Não temos estudo nenhum, uma vez ter sido uma decisão, como havia referido, de subscrever, que a Montebinga devesse subscrever capital social dessa empresa, que tinha sido já criada pelo CISI, como eu havia dito. Nós não tivemos acesso a nenhum estudo e achámos que tudo estava feito, tudo estava decidido. A questão era de deliberar para subscrever o capital e a assinatura pública da escritura da empresa Proíndicos. Então disse que não realizaram nenhum estudo? Não. Que eu tenha participado, não. Segue, nesta segunda-feira, a audição no Tribunal Judicial da cidade de Maputo de mais declarantes ligados ao caso das dívidas ocultas. « 92 pessoas morreram numa explosão de caminhão na Serra Leoa. É uma notícia para acompanharmos na segunda parte do nosso jornal. Por enquanto, vamos ao nosso primeiro intervalo e, com ele, a previsão do tempo para esta segunda-feira. Para as próximas 24 horas, Maputo vai comportar-se com céu pouco nublado, tendo máxima de 30 graus e mínima de 23. Xai-Xai também terá céu pouco nublado, com máxima de 36 graus, mínima de 21. Inhambane terá a máxima de 39 graus e mínima de 23. Para a zona centro do país, Chimoio vai registrar 36 graus de temperatura máxima e 19 de mínima. Para Beira será 32 graus de máxima e 21 de mínima. Para Quilimane vai registrar 35 graus de máxima e 22 graus de mínima. Tete vai registrar 44 graus de máxima e 27 graus de mínima. Finalmente, para a zona norte do país, Nampula vai registrar uma máxima de 37 graus e 20 graus de mínima. Lixinga vai registrar uma máxima de 32 graus e mínima de 18. Pemba vai registrar uma máxima de 28 graus e uma mínima de 25. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz. Diga não ao canto da mama. Então nós, como organização da Mulher Moçambicana, queremos apelar a todas as mães para ter essa cultura de sempre fazer um rastreio para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, dizer, isto vai passar. Vai passar. Às vezes não passa, é mesmo o campo da mama. Portanto, todas nós temos que fazer esse trabalhinho. É muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho. E nesse momento, a gente pode fazer o teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, é melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro. Seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca.
pode salvar a tua vida. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz. Diga não ao cancro da mama. Queridas filhas e irmãs, no caso de sentires um caroço na mama, dirige-se imediatamente a um centro de saúde. Mais vale prevenir do que remediar. Toque, toque, toca. Pode salvar a tua vida. Regressamos ao Telenotícias com a atualidade internacional. Pelo menos 92 pessoas morreram na explosão de um caminhão-tanque na noite desta sexta-feira em uma área industrial de Freetown, capital da Serra Leoa. O balanço foi atualizado pelas autoridades neste sábado. O governo ainda não confirmou o número de mortos, mas o gestor da morgue estadual central em Freetown disse que recebeu 91 corpos após a explosão. As vítimas incluíram pessoas que se aglomeraram para recolher combustível no caminhão cisterna, disse Yvonne Aki-Sawier, presidente da Câmara da Cidade Portuária, num post no Facebook. Temos tantas vítimas, cadáveres queimados, disse Brima Borei Sessai, chefe da Agência Nacional de Gestão de Desastres, no vídeo de cena partilhado online. É um acidente terrível, terrível. Imagens amplamente partilhadas online mostraram várias vítimas gravemente queimadas, caídas nas ruas enquanto o fogo atingia lojas e casas nas proximidades. A Reuters não conseguiu verificar as imagens imediatamente. A presidente da Câmara disse que a extensão dos danos ainda não estava clara, acrescentando que a polícia e o seu vice estavam no local para ajudar os funcionários na gestão de desastres. As minhas profundas condolências para as famílias que perderam entes queridos e aqueles que foram mutilados como resultado, tweetou o presidente do país, Julius Maada Bio. Uma tragédia na Serra Leoa. 120 bispos franceses estão reunidos em Lourdes e rezaram de joelhos uma forma de penitência, de pedir perdão a Deus pelos abusos sexuais cometidos no seio da Igreja Católica. Um gesto simbólico que foi o pontapé de saída para a conferência anual que arranca terça-feira e sobre a qual paira o relatório chocante divulgado no mês passado e que detalha os abusos cometidos a 216 mil menores em 70 anos em França. São clérigos de todo o país e vão dedicar parte do encontro à luta contra a violência e a agressão sexual dirigida a menores. O bispo de Charlons, François Toivet, esclarecia que não pedem perdão às vítimas porque essa é uma questão de relação interpessoal entre o bispo e as vítimas e acrescenta que não pode pedir perdão a pessoas que ainda não estão capazes de concedê-lo. De acordo com o documento de quase 2.500 páginas, a grande maioria das vítimas foram rapazes pré-adolescentes de diferentes origens sociais. Para participar no evento, foram convidadas vítimas destes abusos, mas estas recusaram. Não concordam que este caso seja apenas um dos tópicos de uma agenda que deveria concentrar-se apenas nesta questão. Os Estados Unidos da América celebraram neste sábado, através do seu presidente Joe Biden, a adoção de um gigantesco plano de investimentos em infraestruturas. Mas ele ainda precisa de ultrapassar as divisões de seu partido para aprovar a componente social e ecológica das suas ambições de reforma. Não acho que estou exagerando ao afirmar que é um avanço colossal para o nosso país, garantiu o presidente diante das câmeras, com o rosto visivelmente aliviado após meses de turbulentas negociações. Biden recebeu o apoio final do Congresso na noite da sexta-feira, graças ao voto da maioria democrata, mas também de republicanos. A todos aqueles que se sentem abandonados e marginalizados por uma economia que muda tão rapidamente, esta lei é para vocês, disse o presidente democrata, acrescentando que os empregos que serão criados a partir desta norma não precisarão de diploma universitário. Segundo o presidente democrata, os efeitos concretos começarão a ser sentidos dentro de 3 meses.
Biden precisava desesperadamente desta vitória diante da queda da sua popularidade após uma derrota eleitoral do seu partido no importante estado de Virgínia, a um ano de eleições parlamentares de meio de mandato. Os democratas correm o risco de perder sua maioria parlamentar. O veterano ex-senador teve que demonstrar a sua capacidade de negociação, tão elogiada durante a campanha eleitoral contra Trump, mas até agora ainda não lhe permitiu superar as divisões entre a esquerda e os centristas dentro do Partido Democrata. Mas o corpo dos seus planos de reforma, que envolve um investimento de cerca de 3 trilhões de dólares em 10 anos para remodelar o bem-estar social, está apenas meio cheio. Biden ainda não conseguiu convencer alguns legisladores democratas moderados a votarem também nos 1,75 trilhões de dólares da componente social e ecológica do plano, que prevê, por exemplo, creches para todas as crianças, uma melhoria profunda na cobertura de saúde e investimentos significativos para reduzir emissões de gases de efeito estufa. No sábado, na Casa Branca, o presidente voltou a se comprometer para que o Congresso votasse nele. Vou ser claro, vai ser aprovado na Câmara dos Deputados e vai ser aprovado no Senado, disse, referindo-se a um investimento histórico que, segundo ele, não vai agravar a inflação ou déficit público e só aumentará os impostos para os mais ricos. Passageiros que se faziam transportar no avião da Air Arabia fugiram após uma aterragem de emergência solicitada pelo piloto devido a um problema médico a bordo. Podia ter sido cenas de filme de ação, mas aconteceu em Espanha. Um avião da Air Arabia, que fazia a rota Casablanca-Istambul, pediu uma aterrissagem de emergência no aeroporto de Palma de Mallorca, na Espanha, devido a um problema médico a bordo. A torre de controle deu o ok e o que aconteceu de seguida foi digno de filmes de Hollywood. O alegado paciente, que se pensava ser vítima de um coma diabético, e um acompanhante seguem para o hospital numa ambulância, enquanto cerca de 20 passageiros saem do avião e fogem pelas pistas. Em poucos minutos, as luzes da polícia espanhola e dos carros da Guardia Civil iluminam o aeroporto em busca dos fugitivos. Entretanto, no hospital, confirma-se o falso alarme. O paciente, um marroquino de 32 anos, está em boa saúde e acaba detido por entrada ilegal em Espanha e por, alegadamente, encorajar a imigração ilegal. Parte dos fugitivos foram, entretanto, interceptados e detidos, mas alguns continuam a monte. Pautada a informação internacional, vamos ao nosso segundo intervalo e com ele a informação sobre o câmbio. O euro custa sua compra 73,1 e 74,47 a sua venda. O dólar custa a sua compra 63,2 e 64,46 a sua venda. O rand, a sua compra, custa 4,15 e 4,23 a sua venda. E a libra custa a sua compra 85,25 e 86,95 a sua venda. O coronavírus é um inimigo invisível. Contudo, usando corretamente as medidas de prevenção, é possível vencermos esta pandemia. Juntos, somos capazes. Fique em casa. O estigma e a discriminação podem fazer com que as pessoas infectadas pela Covid-19 escondam a doença ou não tenham acesso aos serviços de saúde. Não discrimine a pessoa infectada e encoraje-a à adoção de medidas de prevenção. O uso da máscara, o distanciamento social e a lavagem das mãos devem constituir o dia a dia de todos nós. Proteja a si e a sua família. Seja um educador sanitário. Juntos, podemos vencer a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19! O uso de máscaras nos transportes públicos é obrigatório. E se cada um fizer a sua parte, ficaremos todos seguros.
O uso das luvas é recomendado apenas aos profissionais de saúde e aos cuidadores de pessoas doentes. Fique em casa por nós e por você. Vivemos um momento crítico em que cada um de nós é chamado a contribuir. Fique em casa e proteja a si e a sua família. Pai e mãe, estamos num período de luta contra a pandemia da Covid-19. Não se esqueça de levar a sua criança ao peso e à vacinação na unidade sanitária. As unidades sanitárias estão prontas para garantir a segurança dos seus utentes. Sempre que as visitar, cumpra com as medidas de prevenção. Juntos contra a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19. Regressamos com a atualidade desportiva. Os 3 clubes que estão nas últimas posições da tabela classificativa de Moçambola 2021, que de princípio devem disputar a liguilha, submeteram uma carta de impugnação do comunicado da Federação Moçambicana de Futebol, que determina as condições da disputa da prova. A Liga Moçambicana de Futebol, que recentemente definiu a data de 9 de novembro para o sorteio da liguilha, um sistema de todos contra todos, entre as equipas que estão na zona da despromoção no campeonato e de 21 a 29 de novembro para o confronto que vai definir a única equipa que, por sua vez, vai se manter na maior prova do futebol moçambicano no próximo ano. As 3 equipas que estão na cauda da tabela classificativa do Moçambola 2021 são o Majed de Mucuba, Testa África de Chimoio e Desportivo de Maputo, que de princípio vão disputar a liguilha, submeteram uma carta de indignação do comunicado da Federação Moçambicana de Futebol que determina as condições para o confronto da prova. Segundo consta na carta, que também foi submetida à Secretaria de Estado do Desporto, os 3 clubes entendem que a referida decisão foi tomada unilateralmente pela Federação Moçambicana de Futebol e tomada pública no dia 18 de agosto de 2021, sob a alegação de que a próxima edição de Moçambola seria disputada por 12 equipas e não as habituais 14, em face de não realização dos campeonatos provinciais devido às restrições impostas pela Covid-19. Mas porque a decisão da Federação Moçambicana de Futebol foi tomada no período da disputa da atual competição, no qual vai findar este fim de semana, segundo a carta, a mesma para além de ser de duvidosa legalidade, porque, a nosso ver, foi tomada por um órgão despida de legitimidade, é manifestamente importuna e injusta. No entanto, os 3 clubes consideram que a realização da liguilha em Vilanculos, de 21 a 28 de novembro, vai agravar a crise financeira a estas equipas votadas. A FMF, a impor a realização da liguilha em Vilanculos, definitivamente demonstra a falta de sensibilidade pela situação financeira dos clubes visados, a não ser que a FMF ainda vai informar que vai custear as despesas da mesma, desde as deslocações das equipes, alojamento e alimentação. Referem na carta de impugnação. O Majed de Mucuba, Testa África de Chimoio e Desportivo de Maputo terminam a carta referindo que requerem a anulação parcial do teor do comunicado oficial número 049-FMF-D-2021 de 17 de agosto de 2021. E todo o conteúdo do CO número 072-FMF-2021, que marca a data para o respectivo, ficando sem efeito a prova, habilitando-se, assim, os 3 requerentes a permanecer no Moçambola de 2022, como, aliás, sempre ficou assente. De salientar que as 3 equipas ocupam as 3 posições que inicialmente despromoviam a 2ª divisão. Entretanto, a não realização das provas provinciais e restrições impostas pela Covid-19, a Federação Moçambicana de Futebol acabou assim por optar a diminuição das equipas que vão disputar o campeonato em 2022 de 14 para 12, considerando que a 12ª equipa proverá da liguilha dos 3 últimos classificados do Moçambola 2021.
Ponto. O Grande Slam de Baku, no Azerbaijão, conheceu neste sábado a ascensão de uma nova estrela na modalidade, o judoca turco Eidar Aliyev. No derradeiro combate enfrentou Dominik Druzeta, da Croácia. Venceu muito rapidamente por Ipon, o que lhe dá o título do Homem do Dia. A medalha foi entregue por Ilham Zakiev, 2 vezes campeão em Paralímpicos. Estou muito contente porque esta foi a minha primeira competição desde os Jogos Olímpicos. Queria ganhar uma medalha aqui e estou feliz por ter conseguido a de ouro, disse o turco. Lucy Rechal, do Reino Unido, foi a mulher do dia. Depois de ter conquistado a medalha de prata no Grande Slam de Paris, voltou a alcançar a final feminina dos menos de 63 quilos. Desta vez, ganhou a apostar a alcançar o ouro com uma vitória por Ipon sobre a adversária Gagakash Bold, da Mongólia. A medalha foi entregue pelo ministro da Defesa do Azerbaijão, Madat Gulivev. Makalbed Malkalbalkov, da Rússia, teve também um dia em cheio na categoria de menos de 73 quilos em masculinos. Começou por derrotar um homem da casa e favorito do público, Yadayet Eidarov. No final, derrotou o japonês Ken Oyoshi. Nos femininos em menos de 70 quilos, a vitória foi para a japonesa Utana Terada, graças a um Ipon Sonaj certeiro, que não deu hipótese à adversária, a croata Lara Krejciko. Para os judocas da casa, o dia não foi tão bem como o da abertura. Mesmo sem ganhar nenhuma final, os atletas do Azerbaijão deram que falar também neste segundo dia. Hidayat Erdarov conseguiu a medalha de bronze nos masculinos na categoria de menos de 73 quilos, graças a um bom trabalho no solo. O público emocionou-se também com o espetáculo de esportivismo dado por 2 homens da casa, Azil Jafarov e Eljay Agiev, no combate pela medalha de bronze nos menos de 61 quilos, também masculinos. Mas as medalhas e mais espetáculos estão prometidos para o terceiro e último dia. É o fim da nossa maratona informativa desta noite de domingo. Assim, prezado internauta que nos acompanhou deste lado, desejamos uma ótima semana. Estamos juntos. Até à próxima.